Olá, professora, boa tarde. O meu nome é Letícia Lamise, eu sou uma aluna do terceiro ano 4 do Matutino e eu tive problemas de gravação com edição, que eu me saí mal, então eu vim gravar aqui no Instagram, que uma amiga me sugeriu e aqui eu sei mexer direitinho. Nesse vídeo eu vou falar a respeito das orações subordinadas adjetivas e das orações subordinadas adverbiais. Eu vou falar conceitos, exemplos, vou falar como elas se aplicam num texto dissertativo e etc. Então eu gostaria de começar explicando o que seriam orações subordinadas. Basicamente, uma oração subordinada ela é um complemento a um outro tipo de oração chamada oração principal. A oração principal, ela é nada menos, nada mais do que uma oração que ela não necessita de nada, ela sozinha ela tem um sentido completo. Ela não necessita de mais nada para passar a ideia que ela pretende para o leitor. Mas com uma oração subordinada, ela fica mais completa. Por exemplo, na frase Ângela foi dormir, nós temos uma oração principal, não necessitamos de mais nada, nenhuma informação para entender o ato da Ângela. Mas se acrescentarmos nessa frase às 9 horas da noite, é uma oração subordinada, e quando elas se juntam, a oração principal com a subordinada, elas dão uma ideia mais completa para o ato da Ângela. Essa é a função da oração subordinada, é um acessório para a oração principal. Uma oração principal sozinha pode existir tranquilamente, mas uma oração subordinada é incapacitada de existir sozinha, porque ela não tem um sentido completo. Mais ou menos. Agora, falando do nosso foco de estudo, nós temos as orações adjetivas e as adverbiais. As adjetivas, o nome próprio fala, elas fazem papel de adjetivo na oração. Elas têm uma qualidade adjunta de nominal, onde elas caracterizam, elas trazem qualidades ao substantivo, ao nome. Por exemplo, na frase, a neve cai branca. Neve é o nosso nome, é o nosso substantivo. E branca é a qualidade dele, é a característica daquele material. É o adjetivo da frase. Essa é a função, mais ou menos, entre miúdos, da oração subordinada adjetiva. Trazer aquelas características da oração principal. Da irmã dela, nós temos as orações subordinadas adverbiais, onde elas fazem papel de adjunto adverbial, de um advérbio, e elas podem alterar um outro advérbio com o termo que elas usam, ou então um verbo, ou um adjetivo mesmo. Por exemplo, na frase Ana Paula gosta de plantas, nós temos a ideia do relacionamento da Ana Paula com as plantas, ela gosta delas. Mas se a gente colocar um muito ali, Ana Paula gosta muito de plantas. No muito de plantas, a gente intensifica esse relacionamento dela. A gente tem uma ideia mais íntima do relacionamento da Ana Paula com as plantas. Isso é a função do advérbio. Ela deixa a frase com uma perspectiva diferente, mais forte ou menos, depende do termo que você for usar. Dois tipos de orações subordinadas têm várias variações e divisões. O primeiro deles, as adjetivas, elas têm 3, sendo que a que eu vou falar agora é as restritivas. As restritivas, elas especificam um termo anterior ao qual elas estavam se referindo, aonde elas não utilizam vírgulas, e caso retirada da frase, a oração principal é autossuficiente, então ela vai continuar fazendo sentido. Mas ela vai ficar sem detalhes, ela vai ficar seca. Um exemplo seria: a professora gosta dos alunos que fazem seus deveres de casa. No caso, a gente tem esse que faz seus deveres de casa, que dentre um grupo enorme de alunos que ela deve ter, ela gosta daquele grupo específico, daquele pequeno percentual que faz dever de casa. Então, caso retirado da frase, a gente vai continuar tendo a ideia que a professora gosta dos alunos, mas não vai ser completo, a gente não vai ter como entender se são todos eles ou só alguns. Ai, o Bob Esponja tá na minha cara de novo. Enfim, é o filtro. O segundo tipo das adjetivas seria a explicativa, onde ela explica, ela dá mais detalhes sobre um termo anterior na frase e ela acrescenta, no caso, vírgulas ali para poder explicar. Por exemplo, Ana Maria Clara, campeã nacional de xadrez, ganhou seu 3º prêmio este ano. No caso, nós temos, entre parênteses, uma explicação do porquê que ela está saindo tão bem, o fato dela ser campeã nacional. Então, entre parênteses, nós colocamos mais detalhes para a gente entender o resto da frase, da situação. Esta é a ideia. Temos a última parte delas, que são as reduzidas e desenvolvidas. Elas são uma dupla, elas se complementam. No entanto, uma apresenta termos que a outra não, e organizações diferentes. Por exemplo, a desenvolvida, ela apresenta verbos no indicativo e no subjuntivo e começa com pronomes relativos.
A reduzida não começa com pronomes relativos e ela apresenta verbos no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Como exemplo, a gente tem a menina observa o balão que se move no céu. No caso, ela é uma frase desenvolvida. A menina observa o balão mover-se no céu. Isso já é no infinitivo, o verbo está no infinitivo. A menina observa o balão movendo-se no céu, no gerúndio. E a menina observa o balão movido no céu. Todos eles em formas verbais diferentes. Essas últimas 3 são reduzidas. Orações subordinadas adverbiais, nós temos 9 se formos contar só delas, mais 10 se a gente contar com as reduzidas, que também estão aqui. A primeira que eu vou falar é a casual, aonde nós temos uma ideia de causa. A oração subordinada, ela explica a causa do que está acontecendo na oração principal. E nós temos advérbios como, pois, visto que, uma vez que. Por exemplo, nós temos uma frase, ninguém fala nada, que é a oração principal, porque tem medo. O porquê, ele adentra a solução da causa. Ele adentra o que está causando o fato de ninguém estar falando nada. Tipo das adverbiais, nós temos a consecutiva, que dá a ideia de consequência. Como advérbios, nós temos tanto, tal como, tamanho. E como exemplo, a gente pode tirar que ele sempre vai... a oração subordinada sempre vai trazer a consequência da oração principal. Por exemplo, a mãe ficou tão feliz que ela saiu do shopping pulando. A consequência do ato dela estar feliz foi que ela saiu do shopping pulando, ela saiu do shopping animada. Esta é a ideia de uma oração consecutiva. A terceira opção é a condicional, aonde ela dá uma ideia de condição na frase, dá uma escolha para quem ela está falando entre 2 opções. Quando a gente usa advérbios como caso, contanto que, desde que ou se. E na frase a pessoa sempre vai ter 2 opções ou mais para embarcar. Por exemplo, se você sair agora, não irei lhe buscar mais tarde. Ela está dando 2 opções no que ela está falando. É a concessiva, que dá a ideia de concessão, que dá a ideia de, em termos gerais, ceder a alguma coisa. Como advérbios nós usamos mesmo que, posto que, ainda, quando e outros desse tipo. Um exemplo bom seria, embora não tenha tirado uma nota alta, passou na prova. Ou seja, mesmo que a primeira parte não tenha atendido as expectativas, a segunda parte acabou acontecendo. É o efeito inverso. A classificação desse grupo são as comparativas. Elas fazem uma comparação, no caso, entre 2 ou mais elementos, e elas utilizam de termos, de advérbios como, tão quanto, mais que, menos que, dependendo do que você quer colocar na frase. Um exemplo seria, João é tão inteligente quanto Lira. Podia ser também, João é mais inteligente do que Lira ou menos inteligente. Varia da posição que você colocar a qualidade do João. O tipo é a conformativa, onde conforme o que um terceiro ou segundo falou, você passa uma informação. No caso, a gente tem neste daqui advérbios como segundo o ou segundo a. Nós temos conforme o ou a, como o ou a, ou então consoante alguém. Por exemplo, na frase segundo o apresentador do jornal, os próximos dias serão chuvosos. Ele passa a informação que o apresentador trouxe para o público. Essa é a ideia, trazer de um terceiro a informação e repassar, deixar clara de onde você tirou a informação. A sétima, ela se chama final, ela traz a finalidade de um ato. É muito parecida, na verdade, com a explicativa, mas na explicativa a gente explica o porquê daquele primeiro ato. Na final, a gente tem uma consequência, boa ou ruim. No caso, a gente usa advérbios como para que, a fim de que, etc. Um exemplo seria, a menina vendeu seu uniforme antigo a fim de que comprasse um novo. Comprar um novo uniforme era a finalidade dela, então ela precisava vender pro porquê que ela vendeu o seu uniforme antigo. A oitava opção é a proporcional, onde ela gradativamente vai ou evoluindo ou regredindo a condição dela. Nós temos, em geral, o mais utilizado, o advérbio, é a proporção que dá a ideia de evolução, ou então à medida que. Um exemplo seria, levanto à medida que me sinto melhor. Ou seja, à medida que a pessoa vai recuperando a saúde, ela vai
levantando, ela se sente com força suficiente. É uma gradativa, é uma evolução. O último tipo exclusivo dessa classe seria a temporal, que usa de verbos como enquanto, assim que ou logo que, e ele dá uma ideia de um período no espaço em que aquele evento vai acontecer da frase. Por exemplo, na frase, quando eu crescer, serei um médico. Ele coloca o quando para dar a ideia de que só naquele momento ele vai se tornar médico. Podia ser, enquanto eu estiver aqui, vocês não passarão fome. Então, enquanto a pessoa estiver naquele período de tempo com eles, não sofreram fome. Essa é a ideia. E chegamos na última parte, que são as reduzidas. Elas não começam, diferente das desenvolvidas delas, com uma conjunção subordinativa. E elas apresentam verbos, tanto no particípio, quanto no infinitivo, quanto no gerúndio. Temos 4 exemplos. De uma desenvolvida seria, porque andava devagar, minha mãe perdeu o ônibus. Uma que seria a reduzida no infinitivo é, por andar devagar, minha mãe perdeu o ônibus. No gerúndio seria, andando devagar, minha mãe perdeu o ônibus. E como não temos uma opção dessas no particípio, temos outro exemplo, que é terminadas as obras, os hospedeiros se reúnem para comemorar. E finalmente a conclusão disso tudo, que seria, no caso, como aplicar isso num texto dissertativo. O que é um texto dissertativo? Ele é um texto onde ele quer expor para você as ideias, né, da pessoa que está escrevendo, e ele quer convencer você de que o que ele está falando ali, todas as acusações e teorias do que está de errado naquilo, são certas, e que o ponto de vista dele está certo e que a intervenção dele também está correta. Então, para ele poder argumentar de uma forma coerente, ele precisa colocar características nas argumentações dele, o que entra as orações subordinadas adjetivas. E para ter coerência e coesão no texto, coerência e coesão no texto, onde os dois se encontram e se encaixam, ter uma lógica, é necessário que tenha as orações subordinadas adjetivas, para poder ter uma ligação entre as palavras e entre os parágrafos. É isso, professora. Muito obrigada pela sua atenção.